Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao assessoramento pedagógico. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem deixado muitos professores preocupados, que é a questão da indisciplina. Mas eu não vou aqui dar receita, nem fórmula, nem falar sobre palavrinhas mágicas. Não, vou conversar com vocês sobre a indisciplina na sala de aula, mas de uma forma bem tranquila, bem pedagógica, mostrando como a gente pode fazer uma intervenção pedagógica que ela tenha algum resultado. Porque não adianta a gente aplicar alguma temática, alguma metodologia, uma receitinha caseira e daqui a um tempo voltar toda a indisciplina novamente. Então eu vou falar com vocês hoje sobre essa indisciplina, mas de uma forma de intervenção pedagógica. Vocês podem estar se perguntando, mas como assim uma intervenção pedagógica? Sim, você mesmo, professor, pode estar fazendo essa intervenção pedagógica. Então eu vou explicar para você. Lá no blog, mais cedo eu já postei, fiz um post sobre essa indisciplina através da intervenção pedagógica. Então você pode estar olhando lá no blog, no assessoramentopedagógico.com.br, e aí vocês vão poder entender um pouquinho melhor o que é essa intervenção pedagógica para fazer. Então eu dividi em 4 etapas. Primeiro, a indisciplina através do professor e reflexão. Depois, a visão, escola e direção. Depois, a gente vai falar sobre os pais. E numa 4ª etapa, então, a gente vai estar falando sobre os alunos. Então, nesse primeiro momento, eu convido você a fazer uma reflexão do seu trabalho como professor. Como que está o trabalho lá na sua sala de aula? Como que você está desempenhando seu papel como professor? Então, a gente vai fazer essa reflexão não para que vocês fiquem pensando assim, ela quer colocar a indisciplina como um problema do professor. Jamais. Porque eu também sou professora. Mas eu acho interessante a gente fazer essa reflexão para a gente poder entender qual é o problema lá na minha sala de aula. Qual é a causa dessa indisciplina? Da onde que vem essa disciplina? Quais são os pontos que estão afetando essa indisciplina? Então é interessante a gente fazer essa reflexão para que a gente consiga entender e compreender como é que ocorre o processo da indisciplina na minha sala de aula. Por isso a gente vai começar pelo professor, que eu acho que é a principal ferramenta para poder identificar quais são os problemas da indisciplina na sala de aula. Então eu acredito que quando a gente faz uma reflexão sobre a nossa prática, sobre o nosso planejamento, sobre a nossa rotina, então a gente fazendo uma análise de como é que está sendo feito o meu planejamento. Será que o meu planejamento ele está sendo mais aberto? Será que em alguns momentos eu estou deixando os meus alunos sem atividade? Ou eu estou dando excesso de atividade? Estou fazendo com que eles trabalhem muito, eles estão se tornando cansados, por isso gera indisciplina. Entende? Então a gente tem que começar a fazer essas reflexões. Como é que está a minha rotina de sala de aula? Eu faço atividades muito técnicas ou eu faço atividades mais práticas? Os meus alunos têm momento de diversão para eles extravasarem as energias? Ou eles passam lá 4 horas, 3 horas sentados? Como é que é a disposição das cadeiras da minha sala? Ela favorece a aprendizagem? Porque sim, gente, dependendo do jeito que a gente coloca as cadeiras, às vezes não favorece. Tem o aluno mais baixinho que senta muito atrás, então ele não enxerga. Então ele fica fazendo movimentos, de olhar e a gente acha que ele está agitado. Então a gente tem que fazer uma reflexão. Como é que está lá na minha sala de aula esses meus alunos? Como é que está a disposição das carteiras? É um sentado atrás do outro e eu não estou recriminando, porque por várias vezes eu faço essa disposição na sala de aula. Mas é que às vezes nem sempre todas as atividades eu posso estar dispondo assim as minhas carteiras, as mesas dos meus alunos. Eu posso sim estar fazendo círculos, semicírculos, o famoso U, eu posso fazer grupos, eu posso fazer, vocês vão encontrar lá no blog o famoso carrapato, como é que é esse carrapato, como é que é trabalhar com carrapato. Então, como que eu organizo essa minha sala de aula? É importante. Por várias vezes eu já vi
pessoas reorganizarem a sua sala de aula e terem um resultado, não sanar a indisciplina, mas conseguirem favorecer para que a comunicação entre aluno e professor se torne mais fácil. Porque muitas vezes os alunos conversam entre si para poder entender o que o professor está explicando, porque eles ficam muito longe, né? Muito longe do professor e não conseguem entender. Então é importante que a gente passe sempre segurança para os nossos alunos e que a gente tenha uma disposição das carteiras de uma forma que eles consigam também se fazer entender e entender a gente. Então também é importante a gente olhar assim, ó, se não há excesso de informação na nossa sala. Eu não sei se alguns professores vão concordar comigo, mas um ambiente às vezes muito poluído gera um desconforto e pode gerar uma indisciplina. A maioria das salas de aula hoje tem muitos cartazes, né? Será que esses cartazes estão gerando curiosidade? Eles estão favorecendo a aprendizagem? Ou eles estão ali, de alguma forma poluindo o meu ambiente de sala de aula? Ou eles estão gerando a conversinha paralela? Os alunos querem comentar um novo cartaz que chegou na sala e daí tá fazendo muvuca, né? E eles fazem conversa e eles... Como é que está sendo? Os cartazes que estão na sala de aula estão beneficiando a aprendizagem dos meus alunos? Como é que está sendo trabalhada as regrinhas de convivência da minha sala de aula? Eu, enquanto professor, eu estou fazendo aquilo ali de uma forma diária? Ou eu faço só quando eu me lembro, ou quando alguém pergunta, ou quando alguém pratica alguma ação? Um aluno fez alguma coisa que eu julguei errado, aí eu faço eles lembrarem. Mas no meu dia a dia, eu não tenho o costume de lembrar os alunos a praticarem, né, os combinados. Então, isso daí é refletir, é pensar. Como é que está sendo a minha relação aluno-professor? Como é que eu estou tratando os meus alunos? Às vezes, no decorrer do dia a dia, a gente não dá alguma atenção, fala de uma forma mais áspera, né? Então, como é que está sendo essa conversa com o meu aluno? Meu aluno está tendo vez, está tendo voz na minha sala? Ou é só eu que falo? Como é que está sendo essa postura do professor? Como é que está sendo a minha explicação em relação aos conteúdos? Eu explico 1, 2, 3 vezes, sempre da mesma forma? Ou eu faço uma dinâmica para ensinar, para explicar? Eu tenho feito outras propostas, eu tenho feito estratégias novas. Como é que eu tenho proporcionado aos meus alunos essa aprendizagem? Então, são algumas reflexões que vão servir para que a gente consiga observar aonde será que eu preciso reorganizar a minha estrutura, a minha rotina. Essas dicas são importantes porque lá no final do processo de intervenção, a gente vai conseguir ir observando o que está errado, o que não está legal, o que não está favorecendo tanto a aprendizagem como a questão do comportamento em sala de aula. Então, hoje, a gente vai começar pela hashtag 1, né? Que eu coloquei lá. Hashtag 1, indisciplina versus professor. Como que eu estou fazendo essa reflexão enquanto professor para conseguir organizar a minha sala de aula e não favorecer a indisciplina? Então, é importante, nesse primeiro momento, eu fazer essa autorreflexão. Essa reorganização da minha sala de aula, rever o meu planejamento, rever a minha rotina, fazer alguns ajustes para que aconteça um benefício para os meus alunos e também para você enquanto professor. Porque quando o ambiente de sala de aula estiver favorecendo a aprendizagem, a gente também, enquanto professor, também tem qualidade, né, de vida. Eu falo em relação à qualidade de vida. Porque daí a gente também não vai ficar tendo que alterar a voz, a gente não fica tão cansado, a gente não fica tão estressado. Então é importante também a gente levar em consideração isso. Então hoje a gente fica por aqui, tá? Essa é a primeira, serão 4 intervenções. Então hoje a primeira é sobre essa reflexão, para a gente, enquanto professor, refletir as nossas ações pedagógicas frente à nossa sala de aula, frente ao nosso aluno. Se tiver tudo ok, parabéns, professor. A gente segue para a etapa 2.
que em breve eu vou postar o próximo vídeo e aviso vocês. Depois a gente parte para 3 e então a quarta, para ver qual ponto fazer essas análises para que essa intervenção pedagógica ela ocorra de uma forma segura. A intervenção ela vai servir para a gente fazer um trabalho bem aprofundado, bem centralizado e bem maduro, para que a indisciplina não volte a acontecer. Ok? Conto com vocês, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo dessa top 4, né, sobre indisciplina. Serão 4 vídeos para ajudar você, professor, a tentar organizar a sua rotina pedagógica e vou fazer com você, então, uma intervenção pedagógica do assessoramento pedagógico. Espero que você tenha gostado. Não esqueçam de dar um curtir, compartilhe, né, para divulgar o trabalho, para divulgar essa informação com os demais colegas professores da área de educação. Não esqueçam de ativar o sininho, tem um sininho embaixo no box ali de informações. Eu vou deixar o link também para vocês acessarem o blog. Espero que tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau!